Ô André, e aí pensando nessa vaca mais moderna, assim, o que você tem para falar pro pessoal com relação aos manejos mais comuns que você encontra nas fazendas? Eu acredito muito que o manejo foi um grande contribuidor para a gente chegar. Claro que a genética, obviamente, né? Mas assim, hoje em dia, o que você vê de mais comum de manejo para uma vaca dessa que você falou aí, 40, 50 litros aí de média de lactação? Ok, vamos lá. O próprio NRC, né? O NMC, né? Ele já fala que para você secar uma vaca de 15, 12 litros, você não precisa fazer muita coisa. Perfeito. É tranquilo. Aliás, eu acho que Deus fez a vaca para produzir isso daí. E não para essa litragem toda que a gente está acostumado hoje em fazendas comerciais. O que acontece é que o produtor, à medida que veio trazendo essa vaca para maiores produções, ao mesmo tempo ele foi percebendo quanto difícil era secar essa vaca. Né? Porque tudo que ele pensou na vida dele, que foi agregado à vida dessa vaca, em termos de manejo, em termos de instalação, de nutrição, tudo, visava aumento de produção leiteira, ponto. Tá? Perfeito. Só que chegou uma hora que essa vaca tem que parar de produzir leite. Né? Por questões fisiológicas mesmo, do próximo parto se aproximando, essas coisas todas. Então, isso no início não era problema. Mas a hora que essa vaca começou a produzir 30, 40, 50 litros, aí pera lá, aí tem problema. E ele não tinha. Então ele lançava a mão de manejos que até então ele não sabia, né? Que são extremamente nefastos para a saúde da vaca. Né? Então, uma série de manejos, e o produtor ele se baseia ele se baseia em trabalhar sobre os dois principais fatores de estimulação de produção de leite. Ou seja, a própria ordenha, né? Porque a glândula, como um órgão cavitário, à medida que você tira o leite, nova produção de leite aparece ali para preencher aquilo ali. E vamos que vamos. Né? E outro fator também de estimulação é a própria comida. Né? Então, por isso que a gente, durante todo o processo de lactação, você tem níveis diferentes de energia ou de quantidade que você dá de comida e tal, que é para estimular ou manter essa vaca em produção leiteira de uma maneira mais adequada. Como ele tinha uma produção muito alta, o que ele começou a fazer? Ele começou a trabalhar nisso daí, e toda vez que você começa a trabalhar nesses fatores, você invariavelmente cria uma situação que é ruim para a vaca. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tá? Quando você diminui a comida dessa vaca, né, a disponibilidade energética dela, aí pode ser por quantidade de comida que você dá, ou pode ser por densidade da própria dieta que você fornece. Essa vaca, e eu sempre brinco com isso daí para as pessoas entenderem, ela não produz leite para nós, ela produz para a bezerra dela. Tá? Perfeito. Então, o que acontece? Ela quer produzir para a bezerra. Então, mesmo que você faça esse tipo de manejo, ela começa a queimar a reserva corporal dela, vamos falar de gordura, tá? E essa gordura é transformada, essa queima é transformada em energia, e essa energia é transformada em leite. Só que durante esse processo metabólico, há uma produção de o que eu chamo de um lixo bioquímico que se chama nefa, tá? Que são ácidos graxos não esterificados, na tradução para o português. Uhum. E isso daí, à primeira vista, você fala, mas e aí, o que tem esse nefa aí? Esse nefa, toda vez que você tem uma alta concentração de nefa, você tem um abaixamento muito grande da proliferação de células imunológicas. Então, você coloca essa vaca numa condição de uma imunodepressão. Tá? Isso não é bom para a vaca. Tanto isso é verdade que 60% das mastites que ocorrem nos primeiros 100 dias são mastites que foram contraídas na primeira semana da secagem. Porque é um período onde a vaca está com um ubre grande, onde tem vazamento de leite, uma subida de bactérias, por causa de estava tendo vazamento, e principalmente por esse problema da imunodepressão que essas vacas vão estar envolvidas. O produtor ainda faz mais coisas, né? Então, por exemplo, ele traz a vaca com 14, 21 dias antes do dia da secagem que ele determina, ele muda ela de lote,
tá? Então aí você vai ter problemas como é que eu falo? De socialização Sim. desse grupo, desse novo grupo, né? Ele estava num grupo, você mudou ela para um outro grupo. Então, essa socialização, sem dúvida, leva a problemas de dominância. Tem vacas dominantes, outras que não são dominadas. Tem disputa por coxo, né? Então, muitas vezes, e na maioria, invariavelmente, na maioria das fazendas que a gente vai, o que a gente vê é que esse lote, ele é superpopulado, ele tem uma população muito, muito grande para o espaço físico que ele Muito está... adensado, né? Muito adensado, a palavra é essa, muito adensado, e isso traz problemas também. Tá? Então, aí o que acontece? Você vai ter vacas que têm um consumo de matéria seca, naquele momento, prejudicado, em detrimento de outros Sim. que vão comer mais. Uma outra coisa frequente nesse momento também é que ele sai, normalmente nessas fazendas que tem sistema confinado, tipo um freestall ou um compost, ele tira da ambiência e coloca essa vaca num pasto. Né, com uma comida mais em conta, essa vaca eu quero que diminua a produção de leite. Produzindo tal, pouco, né? Produzindo pouco tal. Ele tira da condição de ambiência, de controle de temperatura, umidade, e traz para essa vaca no sol, numa temperatura muito elevada, ela vai entrar em estresse térmico. A gente sabe que estresse térmico tá muito ligado à diminuição de consumo de matéria seca, e isso compromete o equilíbrio nutricional dessa vaca, num momento, assim, muito crítico. Por quê? Porque, na verdade, o produtor pode estar pensando na produção de leite dessa vaca, mas a gente nunca pode esquecer que essa vaca ela está no terço final de gestação, onde o crescimento dessa bezerra que ela está albergando no seu útero é 75%. Exato. Então, como é que fala? A demanda nutricional é muito alta. Então, não é que você não vai dar, você tem que alimentar essa vaca. Agora, não para produção, mas para gestação, e manter isso daí. Uma outra coisa muito, muito nefasta para a vida da vaca também, nesse momento aí que a gente está falando, 3, 4 semanas, 2 semanas antes da secagem, e ela num período exposta a um estresse térmico, é a ação que se faz sobre a integridade intestinal. Perfeito. Então, as vilosidades intestinais são, assim, de uma maneira tal afetadas que você tem uma deterioração muito grande do processo de absorção dessa vaca. Então, compromete tudo. Sim. Tá? E tem outras coisas também que o produtor faz também. Por exemplo, uma outra coisa muito comum é, como essa vaca não está dando leite, ele começa a fornecer resto de coxo de novilha, capa de silo, né? Tudo assim, vamos dizer, comidas, né? Ou alimentos que não estão na sua melhor plenitude nutricional. Entende? Então, comprometendo ainda mais essas vacas. Para comprometer um pouco mais ainda, normalmente, como uma questão de manejo até que ele usa isso aí periódico, mas o período que ele coloca não é o ideal, até porque esse manejo é importante, é uma toalete de casco em todo mundo, que está nesse período seco. Então, essas vacas são submetidas a um estresse grandíssimo no momento, mesmo que elas não tiverem com problema nenhum de casco, mas só colocar ela numa posição para serem casqueadas, isso dá um nível de cortisol que é um indicativo de estresse, né? De estresse violentíssimo. Então, e o estresse está ligado sempre à diminuição do consumo de matéria seca. Então, se a gente pudesse colocar tudo isso no mesmo balaio, né, João? Eu falaria para você o seguinte: a maioria ou praticamente sem medo de errar, todos os manejos que o produtor faz para secar uma vaca hoje, ele está errado. Tá? Ele está equivocado. Perfeito. Mas é importante a gente salientar que até então não tinha como fazer outra coisa, pela produção que essas vacas estavam tendo. Hoje a gente tem na mão uma ferramenta fantástica para resolver esse problema. E todos esses manejos levam a uma situação de diminuição do consumo de matéria seca. E isso tem uma influência muito forte sobre a vida da vaca nesse momento e nesses 60 dias que antecedem o parto. E sem dúvida nenhuma, vai ter um reflexo no período de lactação próximo dessa vaca.